Bom dia, minha gente querida! Como é que vocês estão? Eu desejo que estejam todos muito bem por aí. Por aqui, Pastor Daniel, começando mais uma oração da manhã no canal Acima da Média. Eu quero convidá-lo a indicar o canal Acima da Média para um amigo, para um parente, para quem você desejar. Certamente, nós juntos fazendo isso faremos com que a palavra de Deus ela possa alcançar tantos e tantos outros lugares. Muito obrigado a todos vocês do Brasil e de outros países que têm acompanhado o canal Acima da Média. É uma honra tê-los por aqui. Que Deus abençoe a cada um. O tema da nossa oração da manhã de hoje é Encontre-se com o Espírito Santo. Antes de prosseguirmos por aqui, aquele pedido que é muito mais que especial. Deixe o seu like, inscreva-se no canal se ainda não for inscrito e ative o sininho de notificações para receber todas as notificações. Lá no finalzinho, tendo sido abençoado, não deixe de compartilhar a oração da manhã com alguém e abençoá-lo. Amém? Que Deus abençoe a todos. O nosso texto devocional de hoje é o texto de Atos, capítulo 9, versículo 31, que nos diz o seguinte: A igreja passava por um período de paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Ela se edificava e, encorajada pelo Espírito Santo, crescia em número, vivendo no temor do Senhor. Que texto extraordinário! Eu quero ler novamente esse texto tão especial. Aqui nós temos, nesta narrativa, um momento especial que a igreja estava vivendo. A igreja passava por um período de paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Preste atenção. Ela se edificava e, encorajada pelo Espírito Santo, crescia em número, vivendo no temor do Senhor. Quando eu leio o texto de Atos, capítulo 2, de 42 a 47, um pouquinho mais adiante, capítulo 4, esse texto agora no capítulo 9, eu fico tão empolgado com aquilo que a igreja vivia, que é a nossa grande e maior referência, a igreja de Atos. Bom, esse texto aqui, de uma forma muito clara, fala para nós que esse povo chamado igreja, registrada ali em Atos, eles caminhavam com o Espírito Santo, eles andavam no Espírito. E por que não dizer que eles se encontravam com o Espírito Santo? Até porque o Espírito Santo de Deus, segundo o que nos diz este versículo, ele encorajava a igreja. O texto diz que a igreja era edificada e encorajada pelo Espírito, então ela crescia em número, vivendo no temor do Senhor. Bom, uma pergunta bastante importante aqui para esse momento, para trazermos luz para a temática de hoje, que é o encontrar-se com o Espírito Santo. Nós precisamos entender quem é o Espírito Santo. Eu queria dizer 4 coisas muito objetivas, mas que são muito decisivas e importantes, que se entenda. Primeiro, precisamos entender que o Espírito Santo é uma pessoa. Se ele é uma pessoa, ele tem pensamentos, sentimentos, emoções, e ele é um ser relacional. Tanto é que ele encorajava a igreja neste exato momento. O Espírito Santo, precisamos lembrar que ele é Deus. Precisamos também lembrar que ele é a terceira pessoa da Trindade. Lembrando, nós temos Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Nós temos um único Deus, que é um Deus triuno. É bem fácil entendermos a Trindade. Deus Pai é o Criador, o sustentador, aquele que governa, que dirige, que guia todas as coisas. Jesus Cristo é o nosso Redentor e o Espírito Santo é o nosso Consolador. Mas ainda preciso dizer
que o Espírito Santo é aquele que habita em nós a partir do momento que nós aceitamos Jesus como o nosso único e suficiente Salvador. Martim Lutero, ele disse o seguinte: a compreensão adequada das Escrituras só ocorre por meio do Espírito Santo. Eu vou ler novamente esta frase de Lutero. A compreensão adequada das Escrituras só ocorre por meio do Espírito Santo. É por isso que muitas pessoas, quando leem a Bíblia, não conseguem entendê-la, porque falta essa presença gloriosa do Espírito Santo, que foi aquele que capacitou os homens a escreverem as Escrituras. Precisamos lembrar que o Espírito Santo é aquele que iluminou a cabeça dos escritores. Lembre-se, a Bíblia é um livro extraordinário. Ela foi escrita num período de 1.600 anos, em 3 idiomas básicos, primeiramente hebraico, aramaico e grego, o Novo Testamento. Nesse período de 1.600 anos viveram reis, rainhas, príncipes, profetas. As mais diversas situações foram enfrentadas por todas essas pessoas. A Bíblia foi escrita em tempos de paz, em tempos de guerra, em tempos de alegria, de satisfação, de luto e por aí vai. A palavra de Deus, tendo ela sido inspirada pelo Espírito Santo, ela, quando dada aos homens, trouxe então luz ao coração dos homens. Então nós temos 2 testamentos, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. No Antigo Testamento nós temos a lei e os profetas, os salmos, nós temos literatura para edificação, poética, livros históricos, livros que descrevem toda a história da nação de Israel. E no Novo Testamento, mais focados na vida de Jesus, pensando nos evangelhos, a história da igreja após a ascensão de Jesus, livro de Atos dos Apóstolos, e depois as cartas do apóstolo Paulo e a revelação final, que é o livro de Apocalipse. Muito importante entendermos isso, porque se compreendermos isso, nós vamos querer nos apegar ao Espírito Santo e andarmos com Ele, porque Ele nos ajudará a termos uma boa compreensão das Escrituras Sagradas. O que o Espírito Santo deseja para nós? Bom, eu quero destacar 3 coisas muito importantes. Primeiro, Ele deseja nos selar para a redenção. Isso acontece quando nós aceitamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Todas as vezes que uma pessoa entrega sua vida para o Senhor Jesus, ela está sendo selada com o Espírito Santo. O livro de Efésios, no capítulo 1, versículo 13, diz: nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa. Verso 14. Que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. E quando nós vamos no mesmo livro de Efésios, no seu capítulo 4, versículo de número 30, Paulo vai nos dizer o seguinte: não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Então, 2 coisas muito importantes. O Espírito Santo, ele é uma pessoa porque ele também se sente entristecido. Está aqui uma das características que provam que o Espírito Santo é uma pessoa, mas nós precisamos entender que o Espírito Santo passou a habitar a nossa vida no momento em que nós nos rendemos diante do Senhor Jesus. Segunda coisa bastante importante é que o Espírito Santo ele deseja nos capacitar com dons para a edificação da igreja. Os dons não são dados para o nosso mel prazer, eles são nos dados para que possamos usá-los na edificação da igreja do Senhor Jesus. Então observe como é interessante o fato de desejarmos nos encontrar com o Espírito. Nós temos muito a receber dele e ele, de boa
de boa vontade, nos abençoa com essa gloriosa presença. Que o Espírito Santo deseja para nós, por último, nos instruir e orientar para que a vida seja uma vida mais agradável a Deus. Eu queria finalizar aqui com uma frase muito interessante de Lionel Fletcher. Ele disse o seguinte: o direito de primogenitura do cristão é o poder do Espírito Santo. Eu vou ler novamente esta frase de Lionel Fletcher. O direito de primogenitura do cristão é o poder do Espírito Santo. E nós temos o poder do Espírito Santo sobre as nossas vidas. 3 conselhos finais? Vamos lá. Primeiro, caminhe com o Espírito e no Espírito. Segundo, seja consolado pelo Espírito. E por último, deseje mais e mais e mais do Espírito. E eu não poderia deixar de dizer, encontre-se com o Espírito Santo que habita em você. Amém? Vamos orar ao Senhor? Espírito Santo de Deus, bendizemos a Ti, porque Tu habitas em nós. Querido Deus e Pai glorioso, Jesus Cristo, recebe a nossa gratidão, porque o Espírito do Senhor habita em nós a partir do sacrifício de Jesus. Jesus o prometeu como consolador, amigo, que estaria presente sobre as nossas vidas, e nós agradecemos. Agradecemos, Espírito Santo, porque o Senhor nos impulsiona a lermos as Escrituras e entendermos as Escrituras. Obrigado porque o Senhor nos alerta sobre o pecado. Obrigado porque Tu habitas em nós e nos faz felizes e nos sentimos realizados, porque no Senhor nós nos sentimos completos filhos de Deus. Obrigado, Senhor, pela Tua majestosa presença em nós. E obrigado porque através de nós, na operação dos dons espirituais, nós temos o privilégio de ser reflexo da Tua glória aqui também. Obrigado, Deus e Pai, por esse dia, pela Sua presença e pela presença gloriosa do Teu Espírito aqui. Que Teu Espírito encha cada coração, cada lar. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, meus queridos, que Deus abençoe a todos. Um abração, fiquem com Deus, não deixem de compartilhar a oração da manhã e até o nosso próximo encontro aqui na oração da manhã.